Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa 12ª aula de matemática da modalidade EJA, primeira fase, quarta etapa. Os temas que nós iremos abordar, trazer para vocês, ética e cidadania, e iremos falar um pouco de ângulos e os nomes especiais. Ética e cidadania, elementos para uma reflexão. A ética é a casa do homem. Trazia os primeiros filósofos gregos no século VI a.C. Ética surge do grego ethos, que significa modo de ser, o caráter. Para eles, o ethos agia e acolhia os indivíduos cidadãos, aqueles responsáveis pelos destinos da polis, ou seja, cidade. Nessa permanência, os homens sentiam-se em segurança. Isso significa que vivia de acordo com as leis. Os cidadãos poderiam tomar a sociedade melhor e também encontrar nela seu cuidado. A ética, ela surgiu como consequência das leis edificadas pelos hábitos e das virtudes, e hábitos gerados pelo caráter dos homens. As práticas apontam o conjunto de normas e regras adquiridas por hábito. O ethos refletem a palavra mores, da língua latina, da qual se origina o termo moral. Ética e moral são, do ponto de vista etimológico, sinônimo. Todavia, hoje podemos assegurar uma diferença entre um e outro, porque a ética se coordena como uma parte da filosofia, que trata da moral ou da moralidade do ser humano. Isto é, a moral se apresenta nos dias de hoje como um objeto da ética. Aí nós temos, ao iniciar pelas origens do pensamento grego, o mundo do ethos envolve a coletividade intersubjetiva e a individualidade, subjetividade dos indivíduos, favorecidos de sentimento e razão. Nesse sentido, o exercício do bem e da razão estaria relacionado ao respeito às leis da polis, heteronomia, e ao pensamento individual, autonomia de cada pessoa. Isto significa que há ressalvas internos e externos que determinam o papel dos sujeitos sociais. Porém, a boa maneira poderia também ser determinada pela educação. A ideia, o meio educacional permitiria assim as regras e ensinamentos capazes de apresentar os juízos e decisões dos indivíduos no polo de sua comunidade. Desde os gregos, dessa maneira, a educação se caracteriza como um elemento fundamental para a constituição da sociabilidade. Dessa forma, durante os costumes, determinariam as normas e valores a serem utilizados ou transmitidos pelos sujeitos morais. A educação iria se estabelecer como um importante instrumento para o desenvolvimento moral de uma pessoa. Isso porque na sociedade da polis, as virtudes que elucidam a perfeição moral dos responsáveis sociais poderiam ser transmitidas por meio dos ensinamentos. Desde o grego, e aí vai, certo? Falando de ângulos. Vamos conhecer ângulos e alguns tipos deles. Temos aqui inicialmente esse ângulo, certo? E alguns elementos importantes do ângulo. Temos aqui os vértices, que é representado pelas letras maiúsculas, nesse caso, que são os pontos. Ponto A, certo? Ponto B e o ponto C. É o encontro, no caso, a semirreta A, juntamente com a semirreta B, juntou e formou o ângulo C, que mede 40 graus, nesse caso. Ele é chamado de ângulo agudo. Por que agudo? O ângulo agudo, ele mede menos de 90 graus. Ou seja, vai do ângulo 1 até o ângulo 89. Certo? Não pode ser 90, 89.
tem que ser menor do que 90. Então, 89 é o 1 menor do que 90, certo? Aí vai do 1 ao 89, que é chamado de ângulo agudo. Outro ângulo bastante conhecido é o ângulo reto. Por que ângulo reto? Porque ele tem duas linhas retas, olha. Uma linha no sentido vertical e outra no sentido horizontal. Elas duas se cruzam e o encontro desse ponto vai formar 90 graus, certo? Um exemplo clássico são as paredes das nossas casas, das vossas casas. O encontro das paredes, na maioria dos casos, elas formam 90 graus, certo? O ângulo reto mede o mesmo que 90 graus. Não será 89 nem 91, será 90 graus fixo, certo? Apenas 90. Aqui temos também as letras. Letra A, letra B e letra C. A letra A e letra B representando os vértices, as semi-retas, e o ponto C é o encontro do grau que refere-se a 90 graus, ok? Temos também outros tipos de ângulo. Nesse caso aqui, é o ângulo obtuso. O ângulo obtuso mede mais do que 90 graus. Mede mais do que 90, ou seja, ele vai medir 91, 92, 93 e menos do que 180. Ele vai medir de 91 até 179. Ou seja, vai ser maior que 90. Certo? Maior que 90 e menor do que 180. Esse exemplo que está aqui representado para vocês é um exemplo de 145 graus. 145 é maior do que 90 e é menor do que 180. Está entre, certo? Não exatamente no centro, mas está entre os dois, certo? Aqui nós temos a representação dos vértices. Nesse caso é o vértice A, que é o ponto que fica nessa posição aqui. Temos o vértice B, que é o ponto que fica também nessa posição. E o vértice C, que fica nessa posição, que é o encontro das semirretas. Dessa semirreta com essa semirreta, formando o ângulo C, que é um ângulo que mede 145 graus. Temos mais um ângulo. Nesse caso, é o ângulo raso. Vamos conhecer o ângulo raso. O ângulo raso, também conhecido como meia volta, é a metade de um círculo completo. O círculo completo ele tem a metade. Então, esse ângulo raso é a metade, que mede o mesmo que 180 graus. 180 graus, aí temos aqui uma linha, no caso, gigantesca. Nessa linha, nós podemos dizer que são duas semirretas que se encontram. Nesse caso, a semirreta que vai do vértice A até o ponto C e a semirreta que vai do vértice B ao ponto C. As duas se encontram no ponto C, certo? Que é chamado também de vértice. E eu tracei o ângulo 180. Eu poderia traçar ou na parte de cima, nesse caso, aqui está, ou então na parte de baixo, porque o ângulo completo, que é chamado de ângulo de uma volta, o círculo completo, dá 360 graus, e a metade dele dá 180. Por isso que o ângulo raso, ele mede 180 graus, ok? Caso você tenha ficado com dúvida em relação a ângulos, a gente pode estar se aprofundando mais, certo? Pode estar entrando em contato com o professor, solicitando novas explicações, que ele vai estar te auxiliando em relação a ângulos, ou em relação à ética e cidadania também, que foram temas abordados na aula de hoje, certo? Vamos ao nosso desafio. O desafio de hoje é um desafio fácil e prático, falando de ângulos. Qual o nome desse ângulo? Desse ângulo aqui, está ao lado. E por que esse nome? Nós temos aqui um ângulo de 40 graus, que tem o seguinte vértice, A, C e B. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Onde o ponto C é o encontro de A com B, certo? E mede 40 graus. Qual é o nome desse ângulo? Você vai dizer. E por quê? Como você pode fazer isso? Você pode tirar foto, pode escrever no caderno, tirar foto e trazer a resposta. Ou simplesmente gravar um vídeo já falando, explicando e mandar para o professor, que já é a resposta do seu desafio.
Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de compartilhar, certo? Deixar o like. Fique todos com Deus e até a nossa próxima aula. Grande abraço.